Esse vídeo aqui vai ser uma continuação do meu primeiro vídeo sobre a Golden Age de Berserk. Diferente do primeiro vídeo, esse vídeo aqui vai ser menos detalhado, tá? Eu espero que você não fique bravo com isso. Eu vou estar fazendo um juntão das partes mais importantes, porque esse vídeo aqui eu vou chegar até o eclipse. Então vai lá, pega alguma coisa pra comer ou pra beber, porque esse vídeo aqui parece que vai ser bem longo. Eu sou o Duduzão e esse aqui é o meu canal, o Geekiologia. A gente parou ali quando o Guts derrota 100 soldados. E ali logo em seguida ele é resgatado. E é quando vem uma cena ali no acampamento deles, quando o Judeal dá um pó élfico pra Casca e ela vai lá pra passar no Guts. Guts tá ali sentado embaixo de uma árvore um pouco distante do acampamento deles. Quando ele e a Casca estão conversando ali, ele começa a falar dos sonhos dos soldados dele, da tropa de ataque dele. Então ele faz meio como uma metáfora, dizendo que todas as chamas das fogueiras ali é como se fosse o sonho de cada um ali, que as chamas mais enfraquecidas se juntavam com uma chama mais forte, e aquela chama era Griffith. Então é quando ele completa dizendo que ele não faz parte dessas chamas, dando aqui o primeiro resquício de que algum dia ele vai deixar os falcões. Porém, ele deixa bem claro que vai ficar na guerra até o fim. Então nos é mostrado uma batalha que está acontecendo ali no castelo de Shuda do Rei, que é um inimigo de Midland, e o principal exército de Midland, os Tigres Brancos, foi dizimado pelo exército do Cavaleiro do Rinoceronte Roxo. Que nome grande, cara. Logo depois tá ali uma reunião com o rei, com um monte de cara falando um monte de água ali desse exército, meio que dando ênfase pra gente ali que tá lendo que esse exército é os pica, que vai ser muito difícil tomar o castelo de Dol Rei. Quando então um dos caras ali leva o assunto pro Griffith, dizendo que aquilo ali ia ser até difícil pra ele, só que o Griffith só diz assim: se for uma ordem do rei eu faço. Aí todo mundo fica tipo em choque, né, tudo aquilo. E então um cara ali, cara, meio que diz pro rei dar uma chance. Esse cara inclusive foi muito da hora. Então o rei ordena que o exército dos falcões ataquem o castelo de Dol Rei. Pra dar mais uma pitada ainda pra essa batalha, corta pra Casca revelando ali pro Guts que aquele antigo barão que se relacionou com o Griffith é um dos comandantes do castelo de Dol Rei. Adon, aquele esquisito lá que só apanha pro Guts, ele faz parte desse castelo. Então tá ele ali andando, né, quando então ele dá de frente com o Lord Boscogon. Que cara, a primeira aparição desse cara é o puro suco do Shed, mano. Quando eu olhei assim, falei, nossa, olha esse cara, mano, Sigma total. Boscogone vai ali então com o barão nojento lá, e o barão revela que o próximo exército que eles lutarão contra vai ser o dos falcões. Cara, ali já te deixa essa batalha vai ser foda. Então nos é apresentado aquele cenário da batalha. Muita poeira em volta, um rio atrás do exército do falcão, que aí você se pergunta, né, nossa, um rio atrás, tipo, até os personagens falam que, tipo, um rio atrás, se der merda, né, mano, não tem escapatória. Só que o que dá pra entender é exatamente isso, não ter escapatória, o que motiva os soldados a lutarem mais ainda. Então ali em um momento o Guts aparece e ele pensa que talvez aquela seja a última batalha dele. A batalha se inicia, a tropa de assalto do Guts já sai trucidando os caras tudo. Todo mundo fica chocado até e lembra dos boatos do Guts, que foi o cara que matou 100 soldados sozinho. E ali no que eles estão avançando, eles já dão o primeiro X1 de Boscogone e Guts. Aí, cara, logo você já pensa, nossa, daqui a pouco vai rolar essa batalha, cara. A batalha tá muito frenética, cara. E o barão, observando isso lá do castelo, ele simplesmente tem a brilhante ideia de pegar uma tropa de reforço ali do castelo e ir até lá na batalha pra ele mesmo comandar a batalha toda. Porque pra ele, se a batalha continuar desse jeito, o Griffith vai acabar sendo morto. Griffith então manda o exército do Falcão recuar, só que o Boscogone fica ali, ele não vai atacar os que estão recuando. Parece que meio que ele percebeu que eles perderam. Só que do nada o barão chega dizendo que eles têm que atacar os falcões que estão fugindo, que aquela oportunidade não é a única. E do nada ele começa a oferecer um monte de coisa para quem capturar o Griffith. Daí então ele ordena que o exército deles ali ataquem os falcões. Que é quando só pelo olhar do Boscogone já parece que ele já tá pensando, perdemos. Lembra que eu tinha dito que o cenário da batalha tava cheio de poeira?
poeira. Nisso que o barão abandona o castelo e leva um pouco das tropas que tinha no castelo, a Casca com a tropinha ali tá só na surdina da poeira pra invadir o castelo, e ela consegue invadir o castelo, mano. Só que o chato daquele tal de Adon tá lá dentro. Cara, essa parte aqui é até meio meme. Aqui o mangá fica oscilando entre a batalha lá fora do castelo e a batalha dentro do castelo que a Casca tá. Só que primeiro eu vou narrar aqui a batalha fora do castelo, que é quando o Guts e o Bosco tiram o X1 franco. É tão frenético que ninguém consegue nem enxergar as espadas. E mano, eu acho que até se alguém chegasse perto ali da trocação deles, sairia decepado. O Guts tá super tranquilo, mano, porque ele pensa que, pô, eu já enfrentei um demônio, literalmente, que é o Zod. Só que, mano, é incrível como nenhuma espada dura na mão do Guts. A espada quebra e, mano, parece que ele tá lascado, quando, de repente, alguma figura aparece de longe em cima de um cavalo, observando aquela batalha. E a única arma que sobra ali pro Guts batalhar é uma faca. Então o Boscogone vai que nem um doido avançando pra cima dele, quando, de repente, essa figura que tava lá de longe pega e lança uma espada na direção do Guts. Quando o Guts já pega a espada, mano, puta espada foda, inclusive, ele já sai arrebentando o Boscogone, cara. Ele corta a cabeça do Boscogone, velho. Resumo rápido da batalha dentro do castelo com a Casca, porque, sério, esse Adon é um ridículo. A Casca tava dando um pau nele. Quando ele começa a fazer umas gracinhas, cara, se fingir de coitado, um bagulho mó bobo, e a Casca meio que cai nisso e toma uma flechada envenenada dele. A Casca até fica toda boba, assim, por causa do veneno, só que, mano, é muito da hora. Ela vai pra atacar ele, assim, que ela tava encurralada, ela pega a espada de impulso pra pular, dá um mortal muito zique vral, assim, na cara dele. Cara, é duas batalhas, tipo assim, a do Guts contra o Boscogone é muito boa de se ler, e essa no final é prazerosa, porque finalmente esse Adon morreu, cara. E assim a batalha acaba. Ali a gente tem uma pitadinha do Griffith matando o barão, tacando um monte de coisa ali na cara dele. Logo em seguida, o Guts vai lá buscar a Casca pra comemorar ali a vitória da batalha junto do Griffith. Quando então aparece aquele cara que mandou a espada pro Guts, e era o próprio Zod. Meio que deixando entender que ali não era a hora ainda do Guts, que a hora dele ainda tá pra chegar. Com a tomada do castelo de Dou Rei, Griffith provavelmente vai receber vários e vários títulos do próprio rei. Não só o Griffith, como os próprios falcões ali também. E é claro, né, se já teve gente tentando matar o Griffith antes, vai ter de novo agora, principalmente. O ministro Rosa, aquele ministro cabeça de ovo, já tá ali reunindo uma galera, e inclusive dentre eles a rainha, que ali tem um plot twist até, que a rainha era amante do Julius. Na verdade é ao contrário, né, o Julius era amante da rainha, o Julius chifrava o próprio rei, cara. E nisso o ministro cabeça de ovo foi lá e disse que quem matou o Julius provavelmente foi o Griffith, aumentando então ali um certo ódio da rainha pelo Griffith. Na volta dos falcões pra Midland, todo mundo recebe eles com festa, muito barulho, esse tipo de coisa da vitória, né? Quando o ministro tá ali apenas observando, e ele recebe uma carta ali, cara, que deixa ele muito assustado, só que ele não revela nada. Começa ali um baile em comemoração da vitória dos falcões. Cara, eles estão tudo muito chique, cara, tudo bonitão, mano. Alguns ali tudo com inveja, né, muito puto, e outros ali estão até ok, que são os caras que acreditou lá na vitória deles. Gus tá ali sentado de boa, porque meio que ele não tá acostumado com isso, do monte de gente vir em volta dele pra ficar perguntando coisas. Quando de repente ele vê a Casca também, sentindo a mesma coisa que ele, ela até começa a correr dos caras, e ela pede pro Guts acompanhar ele lá fora pra conversar. É até bonitinho ver eles conversando lá fora, porque eles compartilham das mesmas ideias, né? Eles não estão acostumados com aquele tipo de roupa, com aquele monte de gente, essas coisas. E o Guts até fala que ela tá bonita. Você fica, cara, é uma parte da hora, assim. Quando então a Casca pergunta se ele mudou de ideia, se ele vai embora ou não. Só que quando ela pergunta isso, o rei já começa uma certa cerimônia ali, que é nessa cerimônia onde o rei dá o título dos falcões de falcões brancos, assim como os tigres brancos lá atrás, eles agora são o principal exército do castelo, dando o título do Griffith como general da Fênix Branca, e 1000 dos soldados ali dos falcões se tornarão nobres, cara, é muito legal. Tem uma partezinha que o Griffith e o Guts se olham assim, meio que sorrindo, meio que tipo, conseguimos, ou melhor, o Griffith, né, conseguiu. Quando então o rei prepara um brinde a todos, e antes disso,
O garçom ali na taça do Griffith pingou um pouquinho de veneno. O Griffith então toma um gole e do nada ele cai. E nisso todo mundo já começa a berrar, essas coisas. O garçom que fez isso, ele tenta fugir, só que do nada aparece um cara com chapéu que corta ele, assassina ele. Então tá lá a rainha numa torre, o ministro Ross também ali junto com os caras que combinou tudo aquilo, comemorando a morte do Griffith, né? Só que o ministro Ross, que é o cabeça de ovo, ele tá muito estranho, cara. E então ele fala que vai fazer um negócio ali e deixa todo mundo dentro de uma sala lá. Quando de repente começa a fumacear tudo e quando eles abrem a porta, o fogo se alastra por eles todos ali, mano. Eles começam a queimar. A rainha então vai correndo olhar ali na sacada, quando então ela vê lá o homem vivaço, Griffith. É uma parte muito doida, cara, onde o Griffith explica tudo do porquê ele não morreu. Ele meio que só tomou um tiquico daquele veneno. Ele fez uma mistura ali pra parecer que ele tava morto. E ele joga na cara de todo mundo que tava ali na torre, que ele venceu. É muito doido. Logo em seguida, então, ele vai ver ali o ministro Ross, que se pergunta, né, como é que ele sabia. Griffith diz que já desconfiava do ministro desde aquela vez que ele foi conversar com o Griffith sobre o assassinato do Julius. Que ali já foi uma certa desconfiança dele sobre o ministro Ross. A parte mais doida é quando o Griffith ele pega e rasga um contrato ali dizendo que agora o ministro Ross e eles podem ser amigos, que a amizade é muito importante, que agora só o futuro importa. E ele dá um sorriso. Cara, o cara acabou de matar um monte de gente e dá um sorriso. Griffith devolve a filha do ministro Ross, que parece que ele tinha capturado ela, né, pra fazer ela meio que de refém. Ele dá uma grana ali pra uns caras que manteve ela presa. Quando esses caras estão pegando pra ir embora ali, do nada o mesmo cara que matou aquele garçom mata esses caras também. E aquele cara era o Guts. Não era muito difícil de saber que era o Guts, né? Porque, tipo assim, dá pra ver que é ele. O Griffith e o Guts, então, ali começam a trocar umas ideias ali, normal. A única coisa que eles trocam ali uma ideia que é interessante é quando o Guts fala que aquele ali é o caminho do Griffith, né? É uma subida que vai deixar muitos cadáveres. Mas, enfim, eles vão lá, se encontram com todo mundo fica feliz porque o Griffith tá vivo. Logo após é dito o que aconteceu, né? Depois do assassinato da rainha, houve um funeral e acredita-se que foram inimigos ali do castelo que fez aquilo. Encontraram uns corpos ali em volta, botaram a culpa neles, só que, né, daquelas, a verdade nunca vai ser descoberta. Um mês se passa e tá lá o Guts arrumando então suas malas pra ir embora. Quando ele tá ali caminhando, a Casca então percebe e sai correndo em direção a ele pra tentar impedir. E ele diz que já tá decidido, cara, que ele não vai ser engolido pelo sonho do Griffith. Corcus e Judeal tava ali por perto ouvindo tudo isso quando eles pegam o Guts pra ir ali numa taverna pra trocar uma ideia. Ali no bar, mano, o Corcus ele tá muito puto com o Guts porque ele vai abandonar tudo aquilo que eles perrengaram ali pra conseguir, essas coisas. Guts pra mim responde de uma maneira muito foda, cara. Diz que ele sempre viveu ali, né, pela espada. Ele diz que não consegue mais fazer parte do sonho do Griffith, que ele quer ficar mais próximo do Griffith usando a própria habilidade dele, que ele não vai deixar o Griffith menosprezar ele. Guts quer conquistar algo sozinho. Ele quer ser tão grande quanto o Griffith e não quer que o Griffith veja ele como um inferior. Aí, mano, o Corcus fica mais bravo ainda, fala um monte de água, dizendo que ele nunca vai ser igual ao Griffith, um monte de coiseira. Ele fica tão bravo que pega e vai embora. Judeal meio que entende o porquê que o Guts quer ir embora e começa a acompanhar ele ali pra ir embora. O Judeal então ali pergunta por que o Guts não leva a Casca junto dele. Porque eles se aproximaram muito depois que eles caíram num penhasco. O Judeal percebeu. Guts diz que não, porque ela gosta muito do Griffith, essas coisas. Só que o Judeal acerta tudo na mosca, cara. Ele diz que o próximo passo do Griffith pra chegar ao topo provavelmente vai ser se casando com a princesa. E que então a Casca vai ficar ali de lado, né? E então ele até pergunta se ele já sentiu uma vontade de abraçar a Casca. Guts responde que, tipo assim, que ela é muito melhor do que as filhas dos aristocratas. Só que ele nega, ele fala que não. Quando então ele sai ali do castelo, já tá todo mundo ali esperando por eles. Rickert é o que mais fica triste ali, aparentemente, né?
totalmente desesperado. O Judeal fala só pra deixar ali, só que vocês lembram da forma que o Griffith fez o Guts entrar no bando, né? E da mesma forma que ele entrou, é da mesma forma que ele tem que tentar sair. Uma batalha entre Griffith e Guts novamente. Casca até tenta impedir, mas Judeal já pede pra ela parar, porque é uma decisão deles ali. E ali começa vários pensamentos de cada um ali sobre o que vai acontecer ali. Guts pensa o motivo dele tá indo embora dali, que é exatamente daquela vez quando ele viu o Griffith conversando com a princesa, dizendo que um amigo dele pra ele é aquele que tá na altura dele. Já alguns outros ali, como o Judeal, por exemplo, tá pensando no que vai resultar aquela batalha, quem vai vencer. Já a Casca pensando ali, ela repara que ela tá se preocupando bastante com o Guts. E bom, a Casca lá do início jamais faria isso, que é outro aí detalhe de perceber que ela tá mudando. Já o Griffith, ele tá pensando ali em métodos de batalha e cara, ele pensa até uma maneira de matar o Guts. Foi um bagulho que quando eu li eu fiquei tipo, nossa. E então os dois partem pra cima um do outro. Quando, cara, o Guts com apenas um ataque derrota o Griffith. O Griffith cai de joelho e até solta sua espada, ele tipo ficou em choque. E o Guts então só dá as costas e parte. Casca até grita por ele, mas ele só parte sem nem olhar pra trás. Tá determinado pra fazer aquilo. Na primeira noite ali do Guts, ele fica ali pensando se ele fez realmente o certo e se daquele jeito ele tá construindo o próprio destino agora. Depois de uma escolha grande dessa, era meio claro que ele ia ter esse tipo de pensamento. Quando de repente ali ao redor dele, ele sente uma aura meio estranha. Uma aura que ele lembra até o Zod. Ele sente uma presença por trás dele que vai atacar ele. Ele ataca, só que do nada some quando de repente uma caveira aparece no meio do escuro. Então se apresenta assim um cavaleiro com um elmo assim de caveira. Antes eu tinha achado que era uma caveirona em cima de um cavalo, mas não, é meio que a armadura ali. Uma aparência tipo muito foda. De repente aquele cavaleiro começa a falar e cara, como aquilo arrepia. Me arrepiou inteira a primeira vez que eu li. Meio que ele dizendo que as engrenagens começou a rodar ali e vai terminar até um ano do eclipse e que todos os amigos dele ali tá no caminho da morte. Então ele pega e vaza. Ele meio que deu um aviso. Então o mangá nos mostra ali do nada a princesa no quarto dela observando a chuva do lado de fora junto com umas empregadas ali, quando alguém bate na janela do quarto dela e ela vê que é o Griffith. E mano, o Griffith ele tava com uma cara meio abatida, dá pra ver que ele tava triste. Então ele pede pra entrar no quarto dela, ele entra e ela abraça ele, dizendo que ela tava super assustada, que eles não se viram mais por causa da guerra. E então o Griffith pega e dá um beijo nela, cara. Claro que eu não vou poder mostrar e nem falar o que eles fazem, mas tá na cara que o Griffith tá fazendo aquilo ali porque o Guts foi embora e ele tá super mal. Só que pela tranca ali da porta, uma empregada consegue ver que eles estão ali junto. E aparentemente ela conta pro rei, pra todo mundo ali que tá acontecendo. Quando o Griffith então tá indo embora, ele é cercado por vários soldados, mano. E então o rei vai correndo no quarto da princesa, vê umas marcas ali no corpo dela e vê que a cama tá com sangue. E ali ele vira um cão. O Griffith é preso, cara, e ele começa a ser torturado pelo próprio rei, que tá muito furioso por causa desse negócio com a princesa, filha dele. Só que ele tá ali falando uns negócios e então o Griffith responde ele com uma coisa que tipo assim, é de se pensar que parece que esse nojento desse rei queria ficar com a própria filha, porque meio que naquela época, né, as princesas se casavam com príncipes de outros reinados pra ter ali um acordo político, e a Charlotte já é uma moça ali que já poderia se casar com outro príncipe, só que ela não se casou porque provavelmente ele não deixou, e ele ali falando tão bem dela daquele jeito, é estranho. O rei fica mais furioso ainda e mano, ele começa a torturar mais ainda o Griffith ali, dando várias e várias chicotadas nele. Ele então, quando tá indo embora ali, ele chama um torturador pra fazer de tudo ali com o Griffith. Ele meio que dá passe livre pro cara fazer qualquer coisa com o Griffith, só que ele não quer que ele mate o Griffith. E eu não vou nem falar o que esse rei nojento vai ali fazer com a Charlotte, tá? Não vou nem falar. Que é meio doido que lá atrás o mangá meio que fazia a gente pensar que parece que esse rei até que é gente boa, mas não, ele é um nojento. O rei não
deixa barato também pros falcões. Ele pega e arma uma emboscada ali. Eles estão ali dizendo que o Griffith chamou eles para aquele campo bem aberto, quando do nada eles percebem que estão sendo atacados por um monte de flecha que vem do céu. Eles olham pra frente assim, um monte de tropa, e é a tropa de Midland, e eles fogem. Um detalhezinho bem simples ali que mostra o mangá é que quando o Griffith tá ali todo lascado, o torturador vê o Berrelite no pescoço dele. O Berrelite abre os olhos pra ele e ele deixa o Berrelite cair. Um capítulo ali então nos mostra o que o Guts tá fazendo ali. Ele tá meio que num torneio ali de vários guerreiros. Olha, pra ser sincero, eu vou simplificar bastante essa parte aqui, tá? Ele meio que tromba um guerreiro árabe lá. Eu acho que é árabe, aparenta, tá? Muito foda, inclusive. É uma luta muito boa, só que o Guts, por final, vence. Quando então o senhor ali tenta contratar o Guts, e meio que do nada ele diz que tem um grupo de ladrões que tá sendo liderado por uma mulher, que antes eles já foram soldados e eles eram chamados de Falcão. Então ali o Guts já fica atento e já saca na hora que o grupo tá sendo liderado pela Casca. Os Falcões, cara, estão totalmente dizimados, assim. Sobraram ali alguns, mas a Casca ali tava ajudando bastante na liderança. Porém, ela tá muito cansada, né? Contanto que o Judeal manda ela descansar ali, e quando ele dá as costas, ela só desmaia. Quando eles estão ali trocando uma ideia sobre o que vai ser o futuro dos Falcões, do nada eles de novo começam a ser atacados. E atacados pelo mesmo soldado meio árabe lá que o Guts derrotou lá atrás. Quando a Casca sai ali da barraca dela, ele já vai pra cima dela instantaneamente. E mano, por mais que seja uma batalha bem da hora de se ler, a Casca já é derrotada, porque além de estar cansada, ela não conhece os movimentos daquele cara. Quando ela é ali mobilizada e o cara já vai dar o ataque final, de repente o cara toma uma bicuda por trás. Quando todo mundo vê, é o homem, o Guts. Agora essa luta aqui que ele tem de novo contra esse cara é um pouquinho mais da hora, velho. O cara tenta um monte de coisa, argola, e mano, o Guts, na hora que as argolas vem vindo pra cima dele, ele cata as argolas com o dedo. Mano, o Guts é muito B10. Aí então ele tenta meio com umas espécies de uns panos assim, aí ali fica mais interessante. Então é uma parte muito da hora também, que é quando a Casca fala pro Judeal não se preocupar, que quando o Guts faz aquela cara, porque ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele come a linguinha pra fora, praticamente. Então o Guts meio que usa a poeira do chão, a terra do chão, assim, pra neutralizar aqueles panos. E então ele dá um golpe final e acaba derrotando o cara. Que então os soldados ali em volta falam o nome dele, Silat. E ele diz que vai voltar. Vamos ver isso mais pra frente. Eu lendo, eu vou ver esse cara de novo. Antes mesmo de uma comemoração de que o Guts voltou ali, Casca já puxa ali todo mundo pra pegar e sair dali pra procurar um local mais seguro, né? E então cada um ali vai falando o que acha que aconteceu com o Griffith, porque eles só sabem que ele tá preso e ponto, eles não sabem o porquê, eles não sabem o que aconteceu. Guts também fala o que ficou fazendo ali durante o tempo que ele esteve fora. Então o Judeal puxa ali o Guts falando que a Casca tá muito mal, que teve dia que ela ficou gripada, que ela precisava ali do Guts. Quando o Guts tá ali parado debaixo de uma árvore suave, a Casca então chama ele pra ir em algum lugar ali. Quando de repente ela já saca a espada pra lutar contra ele, porque ela tá furiosa. Para pra pensar, só foi o Guts ir embora que começou a dar merda tudo. O Guts meio que fica sem entender, né? Por que tudo é culpa dele? Até que então, o momento ali da briga, a Casca então começa a falar de umas coisas que parece que ela também percebeu, assim como o Guts, que não tem espaço pra eles dois ali no sonho do Griffith. Quando num momento ali daquele desabafo, a Casca parece estar meio tonta, meio cansada e começa a cair de um penhasco. Rapidamente o Guts já pega ela e já taca ela pra trás. Então ali ela começa a chorar e abraça o Guts, ela cai sobre o peito do Guts e o Guts pega ela assim e dá um beijo nela do nada. E do nada, eles começam a ficar, se é que você me entende. Aqui óbvio que eu não vou estar falando muito disso, mas uma coisa que é muito importante é que no meio ali daquele momento entre os dois, o Guts começa a lembrar da infância dele, cara. Os traumas, e então é quando ele diz
desabafa com a Casca, fala tudo pra ela. E aquele momento ali eu acho que é importante, que é quando ele fala tudo, ele joga tudo pra fora e é um pouco ali que ele acaba esquecendo um pouco disso. Porque, né, rapaziada, se vocês têm alguma coisa aí dentro de vocês que tá incomodando, vocês têm que soltar ela alguma hora. Senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui no caso do Guts. Segurou por tanto tempo, achou que tinha esquecido, mas não, uma hora volta. Casca chama ali o Guts pra meio que pra voltar pro grupo dos Falcões. Só que ele nega, dizendo que ele tem um próprio caminho e que ele tá ali temporariamente. Que é quando ele conta um pouco do que ele fez no momento que ele teve fora, que ele conheceu um ferreiro chamado Godo. E aquele ferreiro, assim como ele sempre foi um guerreiro na vida inteira, foi um ferreiro na vida dele inteira desde quando ele nasceu. E ali é uma parte que ele pensa que, tipo, o sonho dele talvez seja a própria espada, que em todo momento a espada teve com ele. Daí a Casca fica muito puta da vida, mas é quando então o Guts chama ela pra ir junto com ele. E ali acontece uns negocinho fofinho entre os dois e é isso. Corta então ali o mangá no finalzinho e ele mostra algo que aconteceu ali perto de um riacho, que do nada surgiu uma criatura enorme que parecia até a criatura lá do começo do Espadachim Negro, que é a primeira que o Guts derrota. O berrelite do Griffith tá ali perdido num rio, cara. Também tem uns quadros ali do mangá que quando nos mostra o porquê que o Griffith tem todo aquele sonho. E mostra vários pensamentos ali dele sobre o Guts, que resumidamente ele tem meio que dois sentimentos pelo Guts, é um bagulho meio doido. Quando do nada aparece uns bichos ali, mano, chamando ele de príncipe, é uma cena totalmente sinistra. Os Falcões ali vão se dividir em dois, porque eles vão fazer uma equipe de resgate pro Griffith. Vão ali então Guts, Casca, Judeu e Pim-Pim. Eles vão pela uma entrada ali de um cemitério, uma passagem secreta que tem num túmulo, que dá entrada num esgoto. Eles vão correndo ali e logo eles chegam até o final, onde o guia deles estava esperando eles, que por coincidência é a Princesa Charlotte. A princesa então vai guiando eles ali até onde o Griffith tá. Quando ela tá ali pedindo desculpas, o Judeu meio que toca num negócio ali, perguntando pra ela, né, o porquê que o Griffith foi preso. Então ela revela pra eles o que realmente aconteceu. Eles chegam então no local onde o Griffith tá, que é uma torre enorme, é a maior torre de Midland, e o Griffith tá lá no último andar do subsolo. E então todos ali decidem descer até lá, até a princesa, porque ela insistiu muito com a Casca. O mangá do nada faz um corte ali pra nos mostrar como estão ali os Falcões. O Rickert vai ali então pegar uma água ali pra eles, quando ele vê uma fada que vai em direção até onde eles estavam, e ele já pensa, deve estar tendo algum tipo de ataque. Ele meio que se preocupa. Quando ele volta, não tem ninguém mais lá. E a única coisa que ele vê assim é um corpo, cara, em cima, pedindo pra ele correr. Daí então do nada aparece um monte de monstro, cara. É assustador. O Rickert fica em choque. De repente o Skunk Knight aparece e pede pra eles tudo ir embora. E eles então vazam. Só que, cara, o Rickert fica muito triste, cara. Essa parte dá uma dó dele. E, mano, o mangá vai apresentando um cara muito da hora, que é esse tal de Skunk Knight. Ele parece ser um cara ok, né? A equipe de resgate tá ali descendo a torre, quando a princesa começa a contar a história da torre, que indiretamente já é a história de Midland. Era uma guerra que tava tendo há muito tempo atrás, quando então um rei conseguiu juntar todo mundo, criando um primeiro império, Rei Geyserik. E ela diz que aquele rei usava um elmo de caveira, hein? Na hora o Guts já tem um estalo também. Judeu também conta um pouco da história, dizendo que o rei vivia em luxúria e o povo tava vivendo com alto imposto, quando então Deus enviou 5 anjos para punir o rei Geyserik. Olha só, hein? A princesa diz que depois daquele acontecimento tudo sumiu e todos os resquícios daquilo ficou na torre. Quando então do nada a Casca tromba assim na parede e derruba uma tocha lá embaixo. Várias caveiras estão lá embaixo com uma certa marca, cara. Quando eu reli isso aqui eu me arrepiei um pouquinho. Eles então acham a cela que o Griffith tá. Cara, ele tá devastado, mano. Todo mundo ali então começa a entrar em pânico. Guts, Casca, até a princesa. Quando de repente a porta se fecha. Quem fechou a porta é o cara que fez tudo aquilo com o Griffith. E então o próprio Guts pergunta se foi ele que fez tudo aquilo. Daí, mano, ele começa a falar tudo o que ele fez com o Griffith. É horrível, cara. Ele achando que o Guts não ia destruir aquela porta, por mais reforçada que fosse. Guts se enche de fúria e já destrói e, mano, ele acaba com o cara. Ali então
então a gente vê, eu acho que é a primeira vez que o Guts fica coberto de tanto ódio. Eles são cercados por vários soldados que o carinha ali chamou. Só que, mano, o Guts só fala assim, só me segue. E ele sai varrendo todo mundo, cara, até lá pra fora. Guts vai fatiando todo mundo até que o rei aparece e pede pros soldados pararem de atirar flechas. Porque, né, vai que acerta na princesa. E, mano, nossa, o rei tá todo fudido. É até muito estranho. Parece que se passou vários anos, só que no caso só foi um. Eles fogem, mas o rei chamou um grupo de assassinos ali. Bakiraka é o nome. Quando eles estão entrando ali pelo esgoto é quando começa o ataque desses caras. Só que, mano, com a cooperação ali do Judeal, do Guts e da Casca junto do Pippin, eles ganham até bem fácil desses caras, mano. O único detalhe importante ali que acontece é que um deles ali atirou uma flecha envenenada que ia direto no Griffith. Só que a princesa vê e se joga na frente. Então um deles ali, dos inimigos, pega ela pra levar ela embora, porque é óbvio que o rei não quer a princesa morta, e ela vai ali pra cima do Griffith e ele fala um negócio ali pra ela e ela acaba indo embora. A princesa então volta até o pai dela, ela até tenta pedir pra ele não fazer mais aquilo. Pra ela ele até fala que não vai mais atacar o Griffith, etc, só que é óbvio que é mentira. Quando ele chega em alguns soldados ali e pede pra eles chamarem os cachorros negros. Todo mundo fica assustado porque é um grupo meio caótico, eles não são nada bom aparentemente. O mangá nos apresenta então o chefe desse grupo, que pela cara já não parece nada ser um humano. O rei contratou esse cara na prisão, porque o rei tava contratando vários caras ali durante a Guerra de 100 anos. Mano, pra entrar, o cara catou um cara que era muito maior que ele tava algemado sem nenhuma espada, e ele arremessou o cara em cima de uma torre, em questão de tipo assim, milésimos, não deu nem pra ver. Porém, o rei exilou eles, porque eles faziam muita merda, até com o próprio povo de Midland. Uma família ali numa fazenda ajuda o Griffith e os outros a meio que fugir, eles dão uma carruagem pra eles. Logo em seguida, os cachorros negros batem de frente com aquela família ali que ajudou eles. Ele até pergunta se eles viram alguma coisa ali de estranho, só que eles não esperam a resposta, eles começam a fazer um monte de coisa com pessoas inocentes, cara. Guts e os outros estão seguindo ali embora, quando de repente eles olham pra trás e vê os caras indo atrás deles. E mano, eles têm um monte de estaca com corpo e são aquelas pessoas que tinham acabado de ajudar eles. Guts e Pippin então voltam pra atacar os caras, mano. Eles trucidam os caras, velho, sério. Só que os caras não param de continuar atacando eles, mesmo eles sendo muito mais fortes. Então é quando ele percebe que os caras é motivado pelo medo mesmo. O Wilwald então avança pra ir 1x1 com o Guts. Sim, o Wilwald é o nome do chefe, eu esqueci de dizer. O Wilwald para os ataques do Guts e do Pippin com apenas as mãos, cara. Quando logo o Guts já compara ele com o Zod. Só que quando ele tá pensando, a Casca já chama eles ali pra ir embora, que ela montou meio com uma emboscada ali numa ponte. O Wilwald até vê a emboscada, cara, mas ele continua seguindo eles mesmo assim. Foi uma explosão, só que ele conseguiu passar da ponte. Um dos homens do Wilwald pede pra parar, porque é óbvio que vai ter mais armadilhas ali à frente. O Wilwald, vendo que o cara tá com medo, ele pega e mata o cara e eles seguem mesmo assim. Várias e várias armadilhas vão atingindo o Wilwald e ele não para de perseguir. Até que então eles chegam no fim da linha, e o fim da linha é o resto do grupo dos Falcões, os que sobraram. E então a batalha começa e o Guts já faz a linha de frente para batalhar contra o Wilwald. Daí, antes deles começarem a batalhar, o Wilwald cita o Zod, cara, e é dali que o Guts já tem a certeza de que aquele cara é igual ao Zod. Cara, a batalha em geral tá frenética pra caramba. O Wilwald tá tirando um x1 com o Guts com um pedaço de pau, mano. Até que uma hora o pedaço de madeira quebra e o Wilwald se defende com os dentes, cara. Ele morde a espada. Ele derruba o Guts do cavalo e ali eles vão pra trocação de x1 no mano a mano, cara. Ele tá com a mão, o Wilwald. Só que os soldados do Wilwald ao redor começam a perder. Então eles avisam, né, que tá tudo acabado, que eles estão perdendo. Quando do nada o cara arranca um pedaço de árvore na mão. Ele derruba uma árvore com a mão. Daí ele começa
começa a matar os próprios soldados. E então ele decide se transformar num puta bicho estranho, velho. É enorme. Ele pega uma árvore na mão e manda bem no Guts, cara. A Casca fica meio assustada ali e acaba caindo do cavalo, mano. E ele então vê a Casca e quando ele vai em direção pra pegar ela na mão, os homens ali do Falcão começam a tirar um monte de flecha nele, só que deixa ele mais puto ainda. Então ele começa a varrer todo mundo assim em volta dele e a Casca vai correndo pra tentar acordar o Guts. Daí o Wilward pega a Casca, cara, e eu não vou nem comentar o que ele faz aqui, que é nojento, velho, é horrível. Desespero total, e então o Guts acorda e ele já acorda cortando o Wilward, mano. E então o Guts grita com a Casca pra fugir dali que ele vai derrotar aquele cara com a própria espada dele. Guts então vai pra cima dele e consegue efetuar um monte de corte nele, acaba até derrubando ele. Ele sobe então no Wilward e acaba espetando ali meio que o estômago dele. Ali ele pensou que já tinha acabado, mas aí ele dá um mole e toma meio que uma palmada do Wilward. E cara, o Wilward aproveita e já dá vários golpes nele, velho. Guts acaba até desmaiando ali em um momento, só que ele tem uma leve lembrança, um leve flashback ali de um treinamento que ele tava fazendo quando ele tava fora, um treinamento muito pesado. E uma garotinha ali pergunta por que ele treina tão pesado assim. Ele responde dizendo que ele já lutou contra um inimigo muito forte que parecia um monstro. Daí ele até responde que ele não sabe se vai ou não vencer, e a menina se questiona, então o que vai acontecer? Nessa então o Guts já acorda e ele já acorda já fatiando um zóio ali do Wilward. Daí então ele toma uma porrada ali, é quando ele voa muito longe e ele tem a ideia de meio que esconder um corpo atrás de uma árvore fingindo ser ele. Quando o Wilward então ataca aquele corpo atrás da árvore, Guts então já aparece e já vai atacando a própria mão do Wilward ali. Na verdade, uma ele taca na mão e outra ele voa bem na garganta dele. Só que só isso não basta, então o Wilward pega e dá um tapa assim nas costas do Guts. Nisso que o Wilward dá um tapa, ele já pega um impulso pra ir bem nas costas ali dele e ele cata uma faca e manda bem no zóio do Wilward e começa a apertar. É muito louco, cara. Ele então joga o Guts contra uma árvore e o Guts acaba caindo, só que depois ele cai também. E essa foi a vez que o Guts matou um demônio. Matou mesmo? Só que não, né? Logo após ali, eles estão ali trocando uma ideia, quando de repente esse cara aparece de novo. Nesse momento ele meio que atacou a barraca que o Griffith tava ali. Então ele começou a pedir pro Griffith chamar eles, chamar os mãos de Deus. Mano, um bagulho muito doido, confuso. Os falcões então mandam um monte de flecha nele, mano. E é quando ele olha assim pros falcões e diz que tá tudo acabado, cara. E ele cata e tira a armadura do Griffith ali e mostra pra todo mundo que o Griffith, cara, tá trucidado. Tem parte que nem pele ele tem mais. Tipo, é bem forte essa cena, mano, porque ele abre os olhos de todo mundo ali de que, tipo, acabou. O Wilward percebe que o Behelit não tá ali com o Griffith e ele fica, tipo, desesperado. Quando, de repente, Zod aparece nas costas dele, cara. E, tipo assim, o Zod não deixa ele nem falar muito. Ele implora bastante ali, mas o Zod corta o cara no meio. Zod então olha ali pro Griffith e fala, é o destino, que logo logo o Behelit vai voltar até ele. Guts até pergunta pro Zod o que é esse eclipse que eles tanto falam, e ele só fala tipo assim, em breve tu vai ver. Meus caros, e o que acontece aqui dos capítulos pra frente são ali o bando todo refletindo, né, que tá tudo acabado, quando de repente ali o Griffith começa a delirar dentro de uma carruagem, meio que ele tem umas visão de que ainda não tá acabado, que ele tem que correr atrás do sonho dele, e ele acaba dirigindo a carruagem até um certo lago ali perto. Guts e o bando ali segue ele. A carruagem meio que capota e ele vai parar lá no meio do lago. Tinha ali uns galhos de árvore que acaba, tipo, fazendo ele sangrar, machuca ele bem no trapézio, quando então ele olha ali pra água e ele vê o Behelit. A lua então ali começa a fechar o sol. No horizonte um monte de monstro, cara. E o Behelit ali em volta do sangue do Griffith, quando o Guts começa a correr pelo Griffith. O Griffith começa a berrar, eu não sei se eles escutam, pra eles não chegar perto, pra não relar nele. Quando então o Guts pega nos ombros do Griffith, o Behelit começa a berrar, começa a chorar e o céu inteiro se fecha e ali começa o eclipse.
eclipse. Guys, vocês perceberam que do nada eu comecei a resumir bastante, né? Não é nem porque o vídeo tá muito longo, é porque eu não reli essa parte mesmo. Eu meio que não tive coragem, cara. No momento que eu li, eu fiquei super em choque, cara. Em choque, apenas. Só em choque, é isso. Eu bati os olhos no que tava acontecendo e comecei a passar rápido. Isso logo após do sacrifício, né? Antes eu tava confuso. Tipo, até agora tô confuso. É meio doido porque o Void diz que aquilo tudo tava destinado, que a eles todos ali foram trazidos mesmo com sacrifício e ponto. E isso que me deixa um pouco confuso, porque antes ele tava pedindo pra ninguém se aproximar, pra ninguém tocar nele. Só que logo depois, quando ele começa a ver o que era o sonho dele ali, ele diz, eu sacrifico. E então tudo começa. E o checkmate é aquilo que acontece com a casca, né? Como se já não bastasse, cara. Isso foi tipo horrível. E é meio doido porque em todo momento quando ele tava ali sendo carregado, quando ele não conseguia nem andar ainda direito, ele ficava observando os dois quando eles tinham uns momentos assim meio casalzinho, sabe? Parece que ele fez de propósito mesmo. Skunk Knight e Zod estavam fora do eclipse ali batalhando, e ali a gente descobre que eles são meio que rivais. O Skunk Knight disse que tava atrás do Void, que é um ali dos mãos de Deus, e ele acaba ajudando muito o Guts e a Casca. Ele resgata os dois ali naquele momento horrível. E o Rickert tava ali por perto. Lembra que naquele ataque que teve lá atrás que o Skunk Knight espantou aqueles demônios? O Rickert foi o único que sobrou. Ele tava junto de uma família que acabou dando um saquinho de remédio de pó élfico pra ele. E aquela família tava junto com o Puck, por coincidência. E guys, eu até peço desculpas porque eu realmente não consegui reler essa parte. Eu sei que tem muito mais coisas, acontece muita coisa ao redor, mas eu só não consegui ler. Uma coisa que me impressionou é a Casca ter acabado ficando viva, porém ela acaba pirando, né, cara? Nem reconhece mais o Guts. E aquele negócio que eu perguntei o que era lá no primeiro vídeo, né, era realmente filho do Guts. Eu já tinha pensado nisso. Cara, a minha conclusão sobre a Golden Age, cara, sim, você tem que ter muito estômago, mas, cara, é muito bom sim, velho. Eu gostei de verdade. Teve um momento que eu não conseguia mais parar de ler e eu fui engolindo ali o mangá, cara, sério. O Skunk Knight eu gostei demais. Relendo então algumas partes ali, eu percebi que a história dele já tá encaixada ali, só que, né, meio escondida. Depois eu não li mais, mas o que fica é tipo, e agora? O que esse cara vai fazer? O que o Guts vai fazer? Depois de tanta merda assim. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que me deu muito trabalho, de verdade. Teve até um peso gravar isso aqui. Mas enfim, caras, de verdade, eu espero que você tenha gostado. Dá uma olhada aí se você não viu nos outros vídeos de Berserk. E dá uma olhada pelo canal também, vai que você gosta de alguma outra coisa aí que eu já tenha feito. Se você ficou até aqui, cara, eu só tenho a agradecer de verdade. Muito obrigado mesmo, que você tenha um ótimo dia. Valeu!